Bom dia, meus alunos. Estamos aqui. Hoje é terça-feira. Iremos ter aula de português, religião e aula de inglês com a tia Larissa. Como sempre fazemos a acolhida para começarmos o nosso dia legal. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Que Deus ilumine nossa casa, nossa família, nossos amigos, nossa escola, para que em breve estaremos juntos. Ontem eu estava aqui em casa pensando, que saudade da Ana Júlia, da Eva, da Isadora, do Gustavo, da Jennifer, do João Lucas, da Riane, do Cauã, da Laura, da Manuela, da Maria Luísa, do Miguel, Natasha, Nicole, todos os meus queridos alunos, como também os funcionários da escola que convivemos diariamente, como nos deixa saudade. Sabemos também que isso é apenas um período breve, que logo estaremos de novo na nossa escola, vendo vocês correrem, brincarem, estudarem. Então, como todos os dias a tia Adriana inicia a aula na escola cantando a musiquinha da acolhida. Bom dia, coleguinha, como vai? Bom dia, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vai? Teremos um dia maravilhoso. E na nossa aula de religião de hoje, iremos falar sobre o maior mandamento que Deus criou, o amor. O amor é o maior sentimento que Deus trouxe aos nossos corações. Ele pode ser o amor de mãe, pode ser o amor que encontramos dentro da nossa família, o amor entre os amigos, o amor entre pessoas que mesmo não conhecemos, mas às vezes na hora de uma necessidade, na hora de um desespero, encontramos pessoas que nos ajudam. O amor nos fortalece, nos ajuda a superar situações que antes difíceis se amenizam mais. Então, a gente fala sobre o amor que há muito tempo algumas pessoas haviam esquecido. Quando você chega na escola e você abraça sua professora, você está expressando o amor que você tem por ela. Só que a gente vive num mundo que no dia a dia, o corre-corre, as pessoas já não estavam mais expressando o sentimento do amor, do respeito, o sentimento da caridade, da afeição. É tão difícil, as pessoas hoje estão muito no corre-corre, esquecendo das coisas mais básicas, mais simples, que é o de dar um abraço. O ano passado, com a minha turminha, eu estipulei o dia do abraço. Aí você pergunta assim, o dia do abraço, tia Adriana? O dia do abraço. Às vezes, as crianças chegavam na escola, sequer davam um bom dia. Entrava na sala, não pedia com licença, ia direto para a sua cadeira. E eu achava aquilo ali muito seco, estava faltando algo. Não muito diferente dessa turma de agora, que eu também determinei que toda segunda-feira a gente tem o dia do abraço. O que seria o dia do abraço? Você, ao chegar, você abraça a tia Adriana. E a tia Adriana recebe de braços abertos, dando a você boas-vindas. Então, eu estou expressando o meu amor àquela criança, ao meu querido aluno, que chega na sala de aula. Porque é muito importante a gente passar conteúdo, mas é muito importante a gente interagir com a nossa classe. A gente se preocupar com o outro, a gente se preocupar com o bem-estar. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente vê crianças que estão tristes e não sabemos o porquê. É tão bom a gente chegar lá e conversar. Quando a gente vê aquele aluno ali separado na hora do lanche dos outros, alguma coisa está errada. É tão fácil você chegar, conversar, colocar ele para interagir com outras crianças. Às vezes é um desentendimento bobo, mas com a simples conversa, uma simples palavra, ele volta a conviver com todo mundo. Então eu escolhi na Bíblia, que eu achei muito bonito, em Coríntios,
ler uma mensagem sobre o amor. Acredito que algumas famílias já tenham escutado. 1 Coríntios, o amor. Além que eu falasse a língua dos anjos, não. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que ressoa e como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios de todos os conhecimentos e tenha fé, capaz de mover montanhas, se não tiver amor, não serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecem, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois, em parte, conhecemos, em parte, profetizamos, quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás a coisa de menino. Agora, pois, vemos apenas o reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma com que plenamente conhecido. Assim, permanece agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, é o maior sentimento que Deus criou. Então, nessa aula, a gente aprendeu que o amor é o maior sentimento que está apontado em nossa casa, no nosso trabalho, no convívio com pessoas diariamente. A gente não deve se alegrar com a injustiça, com a desonestidade, em ver alguém cair. Pelo contrário, quando se temos amor no coração, a gente prevalece no bem, de fazer a caridade, de ajudar o coleguinha, de ajudar em casa a seus pais de alguma forma, olhando seu irmãozinho, ou arrumando seus brinquedos na sua casa. Sempre que você estiver triste, lembre-se que Deus mandou seu único filho à terra para que nós podemos sermos pessoas melhores. Então o amor prevalece. O amor é o maior sentimento. Por isso que nessa aula de religião, eu vou pedir que vocês façam um trabalho sobre o amor. Pode ser o amor entre pais, pode ser o amor entre amigos, o amor a um familiar seu, não importa. Você vai me dizer por que o amor é importante. Escreva no seu caderno. Desenhe o que significa o amor para você, o que você entendeu sobre o amor. Ah, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meu irmão, meu vizinho. Então escreva, desenhe, crie, seja prática, faça o que você entendeu sobre o amor. O amor é o maior sentimento. Então você vai escrever no seu caderno por que você acha que o amor é importante. Desenhe e me poste, mande para mim no zap o que você pensa sobre o amor. E se você desenhou, poste para mim, eu irei corrigir
e ficarei muito feliz em receber e verificar o que vocês entenderam sobre esse maior sentimento. Obrigada. Agora iremos começar a aula de português. Como o colégio, ele adota 4 livros paradidáticos para serem trabalhados durante um ano. O primeiro livro, a gente trabalhou a história do gafanhoto que nasceu diferente, que era o maestro da floresta. Uma história muito bonita, por sinal, que falou sobre as diferenças, porque ser diferente não é para que você tenha vergonha. O gafanhoto, ele tinha nascido com deficiência nas suas patinhas traseiras. E ele gostava muito de cantar. Mas, no decorrer da história, a gente viu que a gente deve trabalhar as nossas diferenças e conviver com essas diferenças. Então, foi uma história muito bonita. Agora, a gente vai trabalhar a bruxinha apaixonada. Eu irei postar as fotos desse livro para vocês. Quem quiser copiar, imprimir, tiver como imprimir, copia. Se não, apenas acompanhar as leituras através das folhas que eu irei enviar. A Bruxinha Apaixonada. Quem escreveu esse livro? Vanessa Alexandre. O autor do livro foi a Vanessa. Agora, a editora, Prazer de Ler. Quando você abre o livro, você vê as ilustrações que foram criadas. A Bruxinha Apaixonada. Em um reino muito distante, vivia uma princesa linda, com cabelos loiros e olhos cor de mar. Seu nome era Bárbara. Desde que nasceu, ela foi prometida em casamento a Raul, um príncipe do reino vizinho. Aqui tem a mãe da Bárbara, a Bárbara que foi a princesa que nasceu e o rei. Só que Bárbara não queria se casar com Raul. Todas as noites ela ia até a janela do seu quarto, no castelo, e olhava as estrelas. Bárbara queria mesmo era viajar, mas não sabia como fazer quando chegasse a época do casamento. Naquele tempo, as princesas, quando nasciam, eram prometidas a príncipes. Então, seus pais faziam um acordo e prometiam, quando elas ficassem maiores, de casarem com seus príncipes. Só que Bárbara era diferente. Bárbara não queria se casar. Bárbara queria conhecer o mundo. Sua fada madrinha achava tudo aquilo uma loucura. Como ela iria explicar ao rei e à rainha que Bárbara não queria se casar? E todos os preparativos e a promessa feita ao príncipe Raul. Quem era o príncipe Raul? O príncipe Raul foi o príncipe escolhido pela família de Bárbara, que foi prometida a casamento. Então, Bárbara teve uma ideia. Foi até a floresta, onde vivia uma bruxa conhecida por seu mau humor e por não gostar de princesa. Quem sabe a bruxa poderia ajudar com algum feitiço, já que sua fada madrinha não concordava em que ela não se casasse. Quando chegou, Bárbara bateu à porta da casa da bruxa toda esperançosa. Porém, quem atendeu a porta foi Amália, a filha da bruxa. Amália era ruiva, tinha os cabelos encaracolados e os olhos cor de vinho. Aqui você vai ver Amália, que era a filha da bruxa, e Bárbara, que foi atrás de socorro. Minha mãe não está, viajou até o reino vizinho atrás de material para seus feitiços, disse Amália. Bárbara já estava desesperada. Contou toda a sua história para Amália, que se compadeceu da princesa e resolveu ajudá-la. Então, naquela mesma noite, Amália foi até o reino do príncipe Raul
para transformá-la em um porco-espinho e deixar Bárbara livre da promessa do casamento. Amália achava que se transformasse o príncipe Raul num porco-espinho, ela não teria mais que casar. Por quê? Porque o príncipe teria fugido e não teria mais casamento, como era o que Bárbara queria. Mas as coisas não se saíram bem como Amália planejou. Ao chegar ao castelo, ela e Raul acabaram se tornando-se muito amigos e ela se apaixonou pelo príncipe. Ao ficar sabendo do que tinha acontecido, a fada madrinha de Bárbara ficou muito nervosa e fez um feitiço para que Amália se transformasse em uma estátua de gelo. Ela foi procurar a bruxinha Amália e a transformou numa estátua de gelo. A bruxinha Amália, ela teve culpa nessa história, que foi toda criada por Bárbara? Não, ela apenas resolveu ajudar aquela princesa que a procurou porque não queria se casar. Quem não gostou muito da história foi a bruxa mãe de Amália, que tinha acabado de voltar da viagem. Quando soube do que aconteceu com sua filha, fez o mesmo com Bárbara. Dessa forma, as duas viraram estátuas de gelo. Somente quem poderia quebrar o feitiço era o príncipe Raul, que deveria eleger uma delas para salvar. Para a surpresa de todos, o príncipe salvou a bruxinha Amália e os dois acabaram se casando. Mas e Bárbara, como ficou nessa história? A bruxinha Amália ficou tão feliz que a princesa acabou ajudando a encontrar seu verdadeiro amor, que lhe deu um feitiço de presente. Todas as noites, ao olhar para as estrelas, Bárbara se transformaria em uma águia. Ela realizou seu sonho e conheceu o mundo todo. Assim, todos ficaram bem no final da história. Afinal, quem disse que filha de bruxa também não poderia virar princesa? A história que acabamos de ler é uma história de uma princesa chamada Bárbara e de uma bruxinha que se chamava Amália. Bárbara nasceu num reino muito bonito, mas, como toda princesa, ela foi prometida ao príncipe Raul, que seria seu noivo. Só que Bárbara não queria se casar. Bárbara sonhava em viajar pelo mundo, conhecer outros reinos. Ela achava mais importante do que casar. Então, ela pediu ajuda à sua fada madrinha, que não concordou porque era um desejo do rei e da rainha que sua filha se casasse com o príncipe. Como Bárbara não conseguiu a ajuda da sua fada madrinha, ela resolveu procurar ajuda da bruxa que morava na floresta. Quando bateu na casa da bruxa na floresta, a bruxa não estava e quem atendeu a porta foi a bruxinha Amália, uma bruxinha boazinha. Ela resolveu ajudar a Bárbara, só que quando chegou no reino do príncipe Raul, ela se apaixonou-se e o príncipe por ela. Com raiva, a fada madrinha, quando soube da história, resolveu castigar a bruxinha Amália. E o que foi que ela fez? Ela congelou a bruxinha Amália. Só que ela não esperava que quando a mãe de Amália retornasse e descobrisse toda aquela confusão, ela iria fazer algo. E fez. Ela transformou a princesa Bárbara numa estátua de gelo. As duas ficaram congeladas, mas apenas uma seria liberta do feitiço, porque receberia um beijo de um príncipe. Só que nesse caso, o príncipe Raul resolveu beijar Amália e não a princesa Bárbara. Mas, mesmo assim, quando Amália voltou a ser um ser humano novamente, ela resolveu ajudar Bárbara. E Bárbara, toda noite, ela se transformava numa águia e viajava os reinos vizinhos, como ela sempre sonhou em realizar esse sonho. Então, passou a vida viajando todas as noites.
E Amália foi feliz e teve uma família com o príncipe Raul. Esse vai ser o nosso paradidático. Então, toda semana, tia Adriana vai enviar uma ficha de leitura para vocês, como amanhã eu irei colocar. Eu espero que vocês escrevam o nome do livro que foi adotado, a autora, o nome da editora, e iremos fazer perguntas com relação à princesa, ao príncipe, ao reino, sobre a história, e vocês irão responder. Para finalizarmos nossa aula de hoje, iremos fazer uma revisão sobre sílabas. Como a gente estudou já, sílaba, você pronuncia, é o som que você emite. Quando eu digo a palavra caridade, eu emito 4 sons. Eu abro a boca 4 vezes. Então, se eu emito 4 sons, eu vou ter 4 sílabas. Quando eu digo a palavra pão, chão, não, eu estou emitindo apenas uma vez. Se eu estou emitindo apenas uma vez, eu vou ter uma palavra monossílaba. Tem apenas uma sílaba. Quando eu digo a palavra boca, data, dia, são palavras que eu pronuncio 2 vezes. Se eu pronuncio 2 vezes, ela vai ter 2 sílabas. Quando eu digo a palavra panela, janela, eu digo panela. Quantas vezes eu abri a boca? Quantas vezes o som saiu? 3 vezes. Eu vou ter uma palavra trissílaba. Quando eu tenho apenas uma sílaba, eu tenho uma palavra monossílaba. Quando eu tenho 2, eu vou ter uma palavra dissílaba. Quando eu vou ter 3 ou mais, eu vou ter uma palavra trissílaba. Quando eu vou ter 4 ou mais, desculpe, eu me confundi com a trissílaba. Quando eu tenho 3 sílabas, trissílaba. Quando eu tenho 4 ou mais sílabas, a palavra é classificada em polissílaba. Então, quando você for fazer a separação silábica, como a gente trabalhava na escola, eu pedia para você separar diversas palavras. Você não tem o perigo de errar se você falar a palavra. Quando eu digo a palavra fantasia, eu vou ter uma palavra polissílaba. Lembrando-se que a gente trabalhou o alfabeto ele é composto de vogais e consoantes. Se eu tenho vogais, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Recapitulando, eu tenho a letra bastão e a letra cursiva. Posso misturar as duas? Jamais. Iremos trabalhar outros sinais de pontuação. Por quê? Porque futuramente a gente vai falar sobre frase. Então, antes da gente entrar no conteúdo da frase, a gente tem que trabalhar sinais de pontuação. Ontem a gente estudou o ponto final. O que é o ponto final? É o ponto utilizado no final de frase. Também trabalhamos a vírgula. A vírgula indica uma pausa, uma enumeração. Letra maiúscula e letra minúscula. Quando dizemos o nome de objetos comuns, pode ser qualquer objeto, lata, porta, janela, ela é escrita com letra minúscula. Letra minúscula é a letra pequenininha. Mas quando eu digo o nome de um lugar ou o nome de uma pessoa, eu vou usar letra maiúscula. Qual é a letra maiúscula? Eu digo sempre que é a letra maior. Eu tenho que ter muito cuidado. Quando a gente faz os ditados na sala de aula, a gente exercita, a tia Adriana dita frases. Um erro muito comum que eu vejo nos ditados é quando a tia diz assim: a janela é amarela. Você pode dizer essa frase com letra maiúscula? Não. Ela tem que iniciar o A, ele é maiúsculo.
Por quê? Porque eu estou iniciando uma frase. No final da frase, ela vai ter o ponto final. A janela é amarela. Se eu escrevesse assim, eu comi banana, uva e maçã. Eu vou usar a vírgula, porque eu estou enumerando as frutas que eu comi. Se eu estou enumerando, eu tenho que ter o cuidado na hora de utilizar a vírgula. Então, a gente trabalhou a carta também já, que foi um gênero textual. E até eu me lembro que eu pedi na sala de aula para vocês fazerem uma carta para o coleguinha. A carta, ela tem elementos que compõem esta carta. Eu tenho um destinatário, eu tenho um remetente. Destinatário é para quem eu estou enviando a carta. Remetente é a pessoa que está mandando. Na próxima aula de produção textual, a gente vai trabalhar o gênero textual receita. Então, a tia Adriana vai explicar para vocês e eu gostaria que vocês pesquisassem alguma receita que você conhece, ou aprendeu com a sua mãe, ou a sua avó sabe de alguma receita, para a gente que possa trabalhar na próxima aula. Desejo a todos uma manhã maravilhosa e que todos tenham muita paz e amor no coração.